Bom dia, internauta que nos acompanha. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todo brasileiro, que é o sonho de abrir a sua própria empresa. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o senhor Carlos Wizard, presidente do Grupo Multi, dono da escola Wizard, do IASIG, da Microlins, da SOS. É um professor de inglês que começou dando aulas, aliás, ele vai contar essa história daqui a pouco, e chegou à maior franquia do Brasil, a maior rede de franqueados do Brasil. E também o Marcelo Aleixo, que é o superintendente de empresas do HSBC, que também vai nos ajudar a entender como funciona este mercado. Vou começar falando com o professor Carlos Wizard. Tudo bem, professor? Satisfação estar com você aqui e com nossos estimados internautas. Bom dia, Marcelo Aleixo, tudo bem? Bom dia a todos os internautas. Esse assunto, cada vez que a gente publica no portal do Estadão, é impressionante a audiência que dá. E a gente chegou à conclusão que todo brasileiro sonha em mandar o seu chefe pastar e abrir o seu próprio negócio e conquistar a independência financeira e, sabe, não ter mais patrão, não ter chefe. Não é o meu caso, não é o caso do Marcelo Aleixo, claro, mas a maioria, 99% dos brasileiros. O Carlos Wizard, ele era professor em Campinas. Aliás, antes de ser professor, ele foi trabalhar nos Estados Unidos como garçom. E ele vai contar um pouquinho como que ele chegou a essa ideia de abrir uma escola de inglês e depois trazer para o Brasil o conceito das franquias. Como que foi essa experiência no início, senhor Carlos? Então tudo começou quando eu fui para os Estados Unidos com a intenção de estudar computação. A década era a década de 80 e havia uma grande procura por profissionais qualificados no setor de tecnologia no país. Então eu saio de Curitiba, vou para a Universidade de Brigham Young, no estado de Utah, e lá eu tenho essa formação na área tecnológica. Primeiro você teve que trabalhar muito, ralar muito no balcão lá do restaurante, né, para manter a os questão seus é a estudos. seguinte: meus pais não tinham recursos para me sustentar nos Estados Unidos. Eu não tinha nenhuma reserva financeira que pudesse sobreviver enquanto estudante. Então eu tive que literalmente aceitar qualquer tipo de trabalho, desde lavar chão de restaurante, garçom, fazer jardim, o que aparecesse para poder me sustentar. Bem, chegou um momento na universidade que surgiu uma oportunidade de ouro. A Universidade de Brigham Young possui o maior centro de ensino de idiomas do mundo. São mais de 70 línguas diferentes ensinadas. Eles têm um programa que é chamado Missionary Training Center, onde eles ensinam os missionários mormons uma língua estrangeira e depois eles saem para ir para a China, para a Rússia, ir para a Europa, América Latina, durante 2 anos. E eu, sendo brasileiro, tive a oportunidade de ensinar português nesse centro de idiomas. Então, sem saber naquela época, eu estava me qualificando academicamente na área de tecnologia, mas paralelamente na área de educação, dando aulas de português nesse centro de ensino. Mas você já sonhava em abrir a sua escola ou ainda estava só preocupado em aprender inglês? Clay, naquela época, a minha mente me levava a construir uma carreira na área corporativa, como executivo. Tudo que eu queria, trabalhar 1 ano numa empresa, um segundo ano numa segunda empresa, depois numa terceira empresa e subir essa escalada corporativa. Acontece que depois da formatura, eu faço um estágio em Ohio, Cincinnati, e sou transferido pela empresa americana para Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo. E foi lá em Mogi Guaçu onde a Wizard nasceu. Por quê? Colegas de trabalho, certo dia, me perguntaram: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulas de inglês à noite? E dessa maneira eu comecei dando aulas em casa, para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. 1 turma, 2 turmas, 3 turmas, até que eu não tinha mais espaço livre para ter mais um aluno. Minha esposa passou a lecionar também, e até o momento que nós estávamos ganhando mais dinheiro dando aulas de inglês à noite do que o trabalho fixo de segunda a sexta, das 8 às 18. E aí nasceu a Wizard. E foi dessa forma que a Wizard nasceu e a Wizard cresceu. Eu acho que já dá para tirar uma conclusão daí, que é o seguinte: se você quer ser empresário no futuro, a primeira coisa é se qualificar, estudar. É fundamental isso, né? Eu vou perguntar para o Marcelo Aleixo, que atende muitos empresários que vão lá pedir dinheiro, empréstimo para ampliar o seu negócio, ou às vezes para abrir o seu próprio negócio. Isso. Se o sujeito tem uma boa formação, é meio caminho andado, né, Marcelo? Eu acho que sim, porque o brasileiro, ele é empreendedor.
O brasileiro tem boas ideias, gosta de... E tem, como você falou, o sonho de ter o seu negócio próprio. Só que não é tão simples. Eu acho que tem que pensar tem que ter um preparo bem para o mercado, porque hoje o mercado ele exige muito. Há muita concorrência, certeza, no nível de serviços ou de produtos, você tem concorrência a nível mundial. Então, você tem realmente, para se lançar como empreendedor, estar muito bem preparado. Eu acho que esse é um ponto positivo quando você opta por uma franquia que traz uma série de benefícios para o empresário que está começando. Acho que uma segunda coisa também é gostar do que faz. O senhor, pelo jeito, gostava de dar aula, de ter os alunos ali para ensinar uma coisa que você tinha aprendido bastante, que era falar inglês depois daquela experiência. Acho que gostar do que faz ajuda também, não é isso? Eu acredito que cada pessoa ela traz consigo alguns dons, talentos, algumas habilidades naturais. E quando a pessoa consegue transformar uma habilidade natural em uma fonte de renda, essa é a melhor da condição, porque a crise financeira dela acaba a partir do momento que ela gera uma renda, ela gera uma atividade econômica utilizando algo que lhe dá prazer. E quando a pessoa passa por esse momento de decisão no que empreender, qual o setor, qual a área que eu vou abrir meu negócio, a primeira coisa é responder isso que você perguntou. Será que eu tenho satisfação, tenho prazer, tenho paixão, isso me motiva, eu não vou me sentir penalizado, não vai ser um fardo para mim? Um sofrimento. Um sofrimento. Né? Então, a pessoa que descobre esse talento natural e consegue transformá-lo numa fonte de renda, ele tem meio caminho andado para o sucesso. E o Marcelo, me diga uma coisa, então o sujeito ele tem formação, ele tem uma paixão, e aí ele chegou o momento de decidir. Abrir uma franquia é uma boa solução? É melhor você já entrar num negócio que faz sucesso, entrar praticamente como sócio de um grande grupo, ou abrir o seu próprio negócio? O que você diria? Eu, na minha opinião, sim. Abrir franquia é um bom negócio, por algumas razões. Quando eu comparo o empresário, o pequeno empresário brasileiro e o pequeno empresário de franquias, a franquia, a estrutura dos franqueadores master traz ao franqueado primeiro um produto testado, uma tecnologia de gestão, uma marca. Então, os franqueadores master contribuem para a escolha de um ponto. O marketing. Então, tudo isso fica muito mais simples. A marca já está fixa na cabeça do consumidor, ou seja, você vai entrar numa coisa com a receita pronta. Você precisa do quê? Do ponto, algum capital? Eu acho que precisa dessa paixão, eu acho que precisa do dono estar presente. São coisas que são fundamentais, na minha opinião. Acho que o Carlos sabe bem isso, como é que foi a história dele de sucesso, mas eu acho que isso é um ponto fundamental. Porque não é só você entrar num negócio e achar que você colocou os recursos, fez os investimentos, mas eu preciso estar presente, precisa estar tocando o dia a dia. Antes de entrar nessa questão da presença do dono, eu queria que você me explicasse um pouquinho mais, Carlos. O conceito de franquia, hoje todo mundo praticamente sabe no Brasil o que é. Uma grande empresa que aceita ter um parceiro do seu negócio em troca de alguns contratos que a gente vai detalhar daqui a pouco. Mas, no começo, quando você começou, não existia franquia no Brasil. Você que trouxe esse conceito no Brasil. Me conta como que você tomou contato e como você teve essa ideia de implantar o conceito das franquias no mercado brasileiro. Eu tive a oportunidade de morar 7 anos no exterior, 5 anos nos Estados Unidos e 2 anos na Europa. E a minha convivência internacional e antenado sempre a modelos de negócio, me chamou muito a atenção o modelo de franchising, que já era bastante difundido tanto na Europa como nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos? Ou... Ele é original dos Estados Unidos e naturalmente hoje se espalhou para todo o mundo. Então, quando eu retornei para o Brasil em 1987, e depois que eu tomei a decisão de abrir a primeira escola de inglês no país, a Wizard, a minha escolha não foi apenas para abrir uma unidade, uma escola de ensino de inglês, mas sim criar uma rede de escolas por todo o país, utilizando-se o modelo de franchising que na época nem existia no país. Então hoje é com muita satisfação que eu afirmo que sou um membro fundador da ABF, Associação Brasileira de Franchising,
que nasceu exatamente no ano de 1987 e, de certa forma, a história da Wizard e a história do franchising brasileiro, elas se desenvolveram lado a lado, juntas. Nasceram juntas? A associação já foi criada na época como uma forma de desenvolver o mercado? Uma forma de divulgar o sistema, de criar uma qualificação, criar um modelo de negócios, e naquela época participei de muitos seminários, exposições, workshops, palestras, justamente para difundir o sistema. E hoje, Clay, o Brasil é o segundo mercado mundial com o maior número de empresas franqueadoras no setor de franchise. Mas no começo teve que criar uma base jurídica ou o sistema jurídico brasileiro já comportava esse tipo de associação entre... Então, naquela ocasião foi formado tão somente a Associação Brasileira de Franchising. Mais tarde, houve uma legislação, através, inclusive, de um deputado de Campinas, Magalhães Teixeira, que criou a lei de franchising, que teve início na década de 90 e está vigente até hoje. Essa lei, logicamente, ela regula os direitos e deveres de cada uma das partes, certamente, né? Vamos detalhar um pouquinho como é que é, por exemplo, o sujeito quer abrir uma franquia de uma empresa que já existe. Quais são os deveres básicos? Ele tem que... O que ele precisa apresentar para fazer parte desse grupo? E depois a gente fala um pouco dos deveres do franqueador. Muito bem. A empresa franqueadora, naturalmente, quando vai oferecer o seu produto, o seu serviço, o seu conceito de negócio, ela oferece uma marca, ela oferece uma gama de produtos, serviços, apoio, marketing e especialmente treinamento para o novo franqueado que está assumindo aquela unidade com o compromisso contratual de seguir as regras e conceitos. Quais são as responsabilidades que o franqueado, o novo empreendedor, assume diante da empresa franqueadora? Primeiro, uso adequado da marca. Segundo, ele não pode manter uma atividade dupla concorrente com a própria atividade. Ele tem que se dedicar exclusivamente àquela atividade. Terceiro, existe todo um padrão visual que não importa estar no sul, no norte, na capital ou no interior, ele precisa seguir. Não somente isso, mas ele tem alguns procedimentos que são uniformes em todas as redes. E ele precisa, então, se adequar. E, finalmente, existe a necessidade da presença do dono. Porque o franchising dá certo, o sistema de franquia dá certo, porque o dono está presente. Todos nós, como consumidores, gostamos de ser atendidos pelo dono. E quando uma franquia abre, cujo dono não está presente, ela fica comprometida. Uma das vantagens da franquia, então, é que ela tem vários donos. Tem dono cada unidade. Eu particularmente considero que não tenho um cliente franqueado. Eu tenho 3.000 sócios, são parceiros de negócio, não importa se estão aqui no estado de São Paulo, no norte do país, no sul, capital, interior. A relação é muito mais forte, muito mais sólida do que uma relação puramente de uma venda. É uma parceria, literalmente, no sentido da palavra. Marcelo Aleixo, qual que é o tamanho do negócio de franquias no Brasil? Você tem números, por exemplo, de faturamento? É um setor muito representativo? É o setor que faturou em 2012 mais de 120 bilhões. 2013 está ao redor de 120 bilhões de reais. Representa 2,5% do PIB nacional. E ele vem crescendo. Cresce anualmente na casa de 2 dígitos, em torno de 15%, 16% ao ano. Gera mais de 1 milhão de empregos. É um dos setores que mais emprega novos trabalhadores. Agora, qual que é o capital mínimo? Quanto dinheiro alguém precisa ter para chegar hoje e abrir uma franquia? A partir de quanto, aproximadamente? Então, é importante citar essa questão para os nossos internautas, porque no mundo do franchising você tem alguns setores que vão exigir milhões de investimentos, são grandes franquias com grandes... Podemos citar algum exemplo? Geralmente, McDonald's. Geralmente o setor de alimentação, independente da marca, vai exigir uma cifra milionária de investimento. Tipo, 1 milhão, 2 milhões? De 1 a 3 milhões. De 1 a 3 milhões. Se você tem 1 a 3 milhões, então você já pode começar com uma marca famosa americana, abrir um restaurante no shopping. Exatamente. E mandar o seu patrão pastar, que é o objetivo principal de abrir a franquia, né? E no outro extremo você tem o que nós chamamos de micro franquia.
No caso do Grupo Multi, nós temos a Smarts, que ensina português, matemática e inglês, e a pessoa, Clay, com investimento de apenas R$10 mil, já consegue ter o seu negócio próprio através da microfranquia. É claro que ele vai ter um micronegócio com um microinvestimento e um microfaturamento. No entanto, eu costumo dizer que o caso mais bem sucedido de microfranquia desse país é a própria Wizard, porque quando nós iniciamos há 25 anos, nós trabalhávamos exclusivamente com professores. Esses professores eram licenciados, eles tinham material, eles eram treinados como dar as aulas, e a partir dali eles podiam lecionar tanto na empresa, na residência do aluno, no colégio ou na sua própria residência. Então, essa foi a maior experiência bem-sucedida no país de microfranquia. Aqui acho que a gente já está respondendo uma das perguntas que chegaram aqui dos nossos internautas. A Karina 9, ela pergunta: como começar um negócio tendo o mínimo para investir? Empréstimos? Ou seja, ele disse que com 10 mil dá para abrir um negócio. O HSBC tem lá uma linha de empréstimo para quem quer começar uma franquia ou os outros bancos? O HSBC, nós também, como o Carlos, tivemos uma experiência há mais de 20 anos com franquias. Nosso grupo no exterior já tinha áreas exclusivas de franquias, seja na Inglaterra ou na França, e nós trouxemos em 2009 a ideia de ter uma área específica, porque cada segmento, cada setor da sociedade tem as suas necessidades. O setor de franquias tem a necessidade lá do empresário que quer abrir a primeira loja. Então, o que nós fizemos? Nós montamos parcerias. Hoje o HSBC tem mais de 96 parcerias exclusivas com franqueadores masters, e através dessa parceria nós proporcionamos financiamentos para a abertura da primeira loja ou do primeiro negócio. Então, sim, existem linhas disponíveis com preços interessantes para você dar o primeiro pontapé inicial na sua carreira de empresário. Outra pergunta aqui da internauta Tatiana Botelho: como identificar o segmento mais adequado para o seu perfil de empreendedor? Vou começar com o Carlos Wizard. Como escolher? A pessoa está ali, quer abrir a sua própria empresa, como que ele tem um mar de oportunidades no Brasil, né? Economia ampla. Como você começa escolhendo? Você já citou alguns fatores. Primeiro, gostar. Eu cito e eu sou enfático nesse sentido. Nós precisamos identificar, em primeiro lugar, qual é a minha competência, qual é a minha aptidão, qual é a minha habilidade natural. Por quê? Se eu sou uma pessoa bastante técnica, eu costumo trabalhar sozinho, eu não me relaciono com pessoas, eu tenho habilidade de concentração, possivelmente eu vou abrir alguma atividade no setor tecnológico em que não vai me dar muita exposição de convivência, relacionamento, interação com outras pessoas. Daí eu tenho maior chance de me dar bem naquele setor. Agora, se por outro lado, eu me relaciono com facilidade, eu tenho facilidade de comunicação, eu tenho uma gama de contatos, naturalmente, eu vou escolher uma atividade que vai me proporcionar desenvolver aquela minha, digamos assim, paixão, dom, habilidade. E aí, eu acho que é mais essa busca pessoal de identificar uma capacidade natural que vai fazer com que a pessoa se destaque espontaneamente naquele setor. E daí não importa literalmente se é no setor de alimentação, ou se é no setor de educação, ou vestuário, ou prestação de serviço de uma forma geral, a identificação, porque, observe, por exemplo, se a pessoa vai partir para o setor de alimentação, ele tem que estar preparado para sábado, domingo, feriado, final de ano, e estar presente na loja. Então, se eu não me identifico e se eu não desejo fazer isso, então é melhor nem abrir um setor de alimentação, porque vai exigir a minha presença lá. E ele tem que dar conta do recado, é um dos compromissos com o franqueador, né? Certamente. Ele não pode chegar uma hora e dizer que vai fechar o domingo porque está cansado. Não pode. Ou faltar profissional para dar atendimento àquele público que está ali querendo usufruir daquele produto, né? Exatamente. Então, existem até algumas franquias que a pessoa adquire um pré-contrato, ela fica por um tempo no setor até ela ter certeza que é aquilo que ela quer. E daí então forma-se um contrato definitivo. Tem
test drive de franquia? É mais ou menos então? como se fosse um test drive para ver se ele é o perfil correto. Alguns anos, talvez? Ou... Porque o que acontece é o seguinte, esse é um dado importante para o nosso internauta estar ciente. As estatísticas do Sebrae indicam que mais de 50% das empresas abertas nesse país não sobrevivem os primeiros anos. Então, o grau de mortalidade nas nossas empresas brasileiras é altíssimo. Já no setor de franquias, menos de 3% dos negócios abertos vêm ter algum tipo de comprometimento, fechamento, ou seja, falência. Então, é mais garantido, então. É 100% quase garantia de sucesso na franquia versus o modelo individualizado convencional. Esse é um bom ponto, porque no pequeno empresário tem esse tema de você misturar os dinheiros da pessoa física com a da empresa e a gestão do fluxo de caixa. Isso que a franquia traz A franquia profissionaliza. Ela profissionaliza a operação e você tem mais clareza da tua rentabilidade, do teu fluxo de caixa. Isso ajuda muito o empresário, porque esse dado que ele trouxe, que vem melhorando muito no Brasil, a mortalidade das empresas tem até melhorado muito, elas têm morrido mesmo, mas ainda é muito grande. E o principal problema que a gente vê nos pequenos empresários é esse tema de gestão do fluxo de caixa. E muitas vezes o ponto também, às vezes o produto não é testado, então é por isso que a franquia ela vem de encontro a essas necessidades de um negócio novo. A franquia, então, é para valer, o sujeito que quer realmente fazer, porque praticamente garantia 100% de sobrevivência. A nossa experiência no banco é que a gente financiou, nesse ano 2013, muitas novas lojas com os nossos parceiros, e é raro um caso não dar certo. É muito raro. Menos de 3%. É o que ele falou, menos de 3%. E quando isso ocorre, é geralmente por a pessoa não ter se identificado com o setor. Geralmente aquela loja é passada para um novo investidor, um novo empreendedor, e o negócio continua. Então não é que o negócio veio a fechar, é simplesmente mudou o proprietário. Troca o proprietário. Daria para a gente dizer, Marcelo Aleixo, no cenário atual da economia, dá para identificar quais são os setores mais rentáveis, aqueles que com maior chance de sucesso? O que está crescendo mais? A área de educação, imagino que sim, porque o Brasil é um país jovem, tem uma população jovem fantástica. Alimentação também, porque as pessoas sempre vão precisar se alimentar. Então, alimentação, saúde, beleza, educação. Só para voltar na pergunta anterior, duas dicas de quem está querendo buscar. Eu acho que uma é o próprio site da ABF, que tem algumas dicas para quem quer entrar no mundo do empreendedorismo. Qual que é o site? abf.com.br. abf.com.br é o site da Associação Brasileira de Franquias, nascida em 1987 e que tem hoje quantos associados, doutor São mais de 1.000 associados. Mais de 1.000 associados, franqueados e franqueadores? Ou é mais franqueados e franqueadores. Franqueados e franqueadores. Então, abf.com.br é onde você vai encontrar informação se você tiver interesse em abrir o seu próprio negócio em um ramo com praticamente 100% de chance de sucesso. Eu como consumidor também tenho uma outra dica que é isso que o Carlos falou é super importante, você tem que fazer uma coisa que você gosta. E anualmente, nós também somos parceiros da ABF nas feiras que tem anualmente. Lá nessa feira vem muitos dos franqueadores master que mostram o seu negócio. Então todas as principais marcas do Brasil estão lá presentes, acho que até do exterior, né, Carlos? Eles estão lá, então você tem contato com o business, você tem contato com o modelo de negócio dessa franquia. Então ali você pode, como consumidor, olhar quais são as possibilidades de negócio para você que está querendo empreender. E tem um aspecto importante a gente citar, porque o Brasil hoje, apesar de nós termos um PIB que consideramos abaixo da expectativa nacional, um PIBinho conforme é dito, ainda assim nós estamos num dos melhores momentos econômicos da nossa história recente. Quando a Wizard nasceu, há 20, 25 anos, nós tínhamos uma inflação na casa de 60%, 70%, 80% ao mês. Os planos econômicos mudavam a cada 6 meses. Em determinado momento, houve um confisco nacional das contas bancárias. Hoje não. Hoje nós temos um outro cenário. O Brasil é líder mundial na produção de vários produtos, tanto na produção de óleo e gás, somos líderes no setor de combustível alternativo, somos um dos maiores produtores de alimentos, e sem contar que nós temos hoje 40 milhões de novos consumidores
com dinheiro, recurso no bolso, ávidos por consumo. E tão logo essas pessoas tenham essa condição, elas passam a se vestir melhor, se alimentar melhor, investir na qualificação pessoal, e elas desejam ter produtos, serem consumistas daquilo que elas veem que os seus vizinhos estão consumindo. Então é um momento muito favorável para o novo empreendedor. Um ponto bem importante que o senhor Carlos Wizard está lembrando. Tem gente que chora, reclama da burocracia, que é difícil abrir empresa no Brasil, mas já foi muito pior. A economia brasileira, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, era um carnaval. De manhã era um cenário, de tarde era outro, saía pacote financeiro toda hora. Mesmo assim, a rede Wizard conseguiu crescer e se desenvolver. Agora, falta muita coisa para melhorar. O Brasil ainda está pessimamente colocado nos rankings mundiais de competitividade, ou seja, aqueles sistemas que analisam quais são os países onde é melhor você investir, onde você tem menos risco, onde é mais fácil abrir uma empresa, onde é mais fácil fechar uma empresa, né? Porque também é muito difícil fechar. O senhor teria alguma sugestão? O que precisa melhorar ainda nesse aspecto de melhorar o ambiente do empreendedorismo no Brasil? O que está faltando? Em primeiro lugar, nós temos que ter a clareza de entendimento que temos sérios problemas de infraestrutura, em todo sentido. Nós estamos aí diante de grandes eventos internacionais esportivos, sabemos que vamos ter problemas, já estamos tendo problema hoje, vamos ter problemas ainda maiores. Além disso, nós temos uma elevada carga tributária, isso penaliza muito o novo empreendedor. Nós temos também hoje uma situação que é um percalço no caminho, é uma bolha imobiliária. Isso também gera um empecilho, porque a pessoa vai abrir um novo negócio, se ela quer buscar um ponto, não importa se ela está aqui em São Paulo, no Rio, no Sul, no Norte, o país inteiro vive uma bolha imobiliária. São valores assim astronômicos que fogem totalmente da realidade e compromete a lucratividade do novo empreendedor. Se bem que às vezes os problemas podem representar oportunidades. No caso, o senhor citou elevada e complicada carga tributária. Alguém que tenha um sistema de empresa de contabilidade, uma assessoria de contabilidade virtual vai se dar bem, né? Então sempre tem os dois lados da moeda. A pessoa pode aproveitar também os problemas para criar o seu próprio negócio. Certamente cada setor e cada atividade exige uma estratégia própria. E de tempos em tempos nós precisamos ter uma nova estratégia para poder enfrentar esse mar de percalços, dificuldades, revés que a gente vê pelo caminho. Mas o empreendedor, na minha modesta experiência, ele é um contínuo sonhador. E ele não está focado no problema, ele sempre está focado na solução. Então, independentemente do tamanho da dificuldade, ele é capaz de superar essas dificuldades, estar voltado 100% sua energia, sua capacidade e seu empenho para uma solução, e ele é incansável nessa busca, ele não para até encontrar a solução. Tem algumas perguntas de internautas aqui que até já foram respondidas. A Karina 9 pergunta aqui, quero saber como é ser empresário no Brasil com essa carga tributária excessiva de impostos. É possível sobreviver? Eu acho que a gente, de certa forma, já respondeu aqui. Karina, o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte, eu lancei o ano passado o livro Desperte o Milionário que há em Você. E faz um ano ele está na lista dos mais vendidos de todos os meios, começando aqui pelo estado de São Paulo, Folha, Veja, ou seja, à época todos os meios de divulgação. E eu explico neste livro, Desperte o Milionário que há em Você, que no Brasil hoje nós temos 30 novos milionários por dia no país. Ou seja, são 30 novos milionários hoje, amanhã mais 30 novos milionários, no final do mês serão quase 1.000 novos milionários. Então, independentemente, Karina, da carga tributária, da burocracia, da falta de mão de obra qualificada, infraestrutura, toda essa bagunça que nós conhecemos no nosso país, tem gente fazendo fortuna todo dia. E espero você, Karina, que você seja a nossa próxima milionária nesse país. O Alex Rosa pergunta, qual o investimento inicial do seu primeiro negócio? Foi praticamente zero, né? Porque você começou dentro de casa, dando aulas, praticamente... O nome do internauta é? Alex Rosa. Meu amigo Alex Rosa, eu literalmente comecei do ponto zero. E hoje
Eu defendo no livro Desperte Milionário que 80% dos brasileiros que fizeram fortuna começaram do ponto zero. Então, se porventura, meu amigo Alex, você julga que hoje está no ponto zero, você está no melhor momento da sua vida para dar uma grande virada e começar a fazer fortuna a partir de hoje. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria ter mais algumas lições aqui para ver se eu também viro um milionário, mas eu vou conversar aqui depois do programa com o Carlos Wizard e com o Marcelo Aleixo. Quem sabe ele me dá um empréstimo ali e eu também vou realizar esse sonho. Obrigado a todos, obrigado Carlos, obrigado Marcelo. Obrigado. Até a próxima.